com vocês. E o tema hoje que me foi designado foi as fases do luto e o auxílio da doutrina espírita. E a gente sabe, né, o quanto é difícil passar por essa fase do luto, o quanto é difícil esse enfrentamento. E a gente acredita que o auxílio da doutrina pode muito ajudar nesse enfrentamento. E por que falar dessas fases? Porque é muito importante que, compreendendo cada fase, a gente também possa compreender o que estamos vivendo, o que estamos passando, porque muitas vezes, não compreendendo, fica difícil a gente superar, porque muitas vezes parece que é só conosco, que a gente não vai conseguir sair daquela etapa em que nos encontramos, e esse desespero muitas vezes nos leva a ter dificuldades maiores na superação, no enfrentamento dessa dor. Então eu vou começar falando um pouco do que é luto, porque na verdade o luto não é só o luto quando a gente perde alguém querido. Embora o meu foco hoje aqui na nossa palestra vai ser sobre a perda de entes queridos, né? Focando mais nesse luto, porque é o que mais nos aflige, né? É o que mais nos traz muitas vezes a uma casa como essa em busca de auxílio, em busca de lenitivo para as nossas dores. O luto é um conjunto de reações a uma perda significativa. Quanto maior o apego ao objeto perdido, que pode ser uma pessoa, um animal, uma fase da vida, um status social, maior é o nosso sofrimento. Então, quando a gente está falando aqui de apego, a gente não está falando de desamor, ou de amor e desamor. Quando a gente fala em trabalhar o desapego, a gente não está falando em nos tornarmos pessoas indiferentes, que não vamos sentir qualquer emoção, porque isso seria impossível. E quando a gente fala aqui desse apego, que muitas vezes é excessivo, né? A gente cultiva muitas vezes esse apego, nos fixando em dores que nos levam a viver um sofrimento e nos leva a ter dificuldade maior de superação. E cultivar o desapego é ampliar a consciência da imortalidade da alma. Então, quando a gente vai falar aqui do cultivo do desapego, a gente está falando dessa ampliação da consciência da imortalidade da alma. Porque quando a gente se apega demais ao que é material, se apega demais ao que a gente vê, o que a gente toca, parece que a gente tem muito pouca consciência ainda dessa imortalidade. Porque a gente às vezes sabe, recebemos informações da imortalidade da alma, mas isso é bem diferente de ter consciência da imortalidade da alma. Saber é uma coisa da nossa razão, né? A gente sabe de tanta coisa, mas na hora do sentir, a gente sente bastante diferente. E quando a gente começa a ter essa consciência da imortalidade da alma, isso vai trazer para a gente uma diferença, porque a gente começa a acreditar que a morte não existe. Existe a morte da matéria, daquele ser que conviveu conosco com aquela forma física. Essa forma, quando a morte, entre aspas, chega, deixa de existir. Mas o que anima a nossa forma física
é a nossa alma, é o nosso espírito. E a nossa alma é imortal. Então essa essência que habita o ser, essa essência que somos nós, ela não morre. Ela não morre. Mas como somos tão materialistas, mesmo nós espíritas ainda somos tão materialistas, que nos apegamos sempre àquilo que podemos ver, que podemos tocar, que os nossos 5 sentidos podem acessar. Mas o nosso 6º sentido, que é a intuição, que é uma sensação, nós ainda usamos muito pouco. E quando quanto mais a gente tem esse apego, e quanto mais a gente quer cultivar a permanência daquilo que a gente se apegou, maior o sofrimento. Porque a vida é impermanente, a vida é feita de ciclos, a vida se transforma o tempo todo, mas isso não quer dizer que acaba. Para nós espíritas, aquilo que se chama de destruição, a nossa visão é de transformação. Então a morte não destrói, a morte transforma. Transforma um ser de um estado para outro. Não podemos ver, não podemos tocar, mas podemos sentir. Mas muitas vezes ficamos tão presos às nossas dores, aos nossos apegos, que temos até dificuldade de poder sentir esse nosso ente querido, que muitas vezes se aproxima de nós e nós não conseguimos perceber. Então, encarar a morte como o final de um ciclo e início de outro é necessário. A gente quer isso? Não. Pelo nosso apego, a gente quer que nada acabe, né? A gente quer que tudo permaneça, mas a vida é impermanente. E quanto mais a gente pode compreender isso, não que a gente não vai sentir dor, porque dor vamos sentir, mas o sofrimento, que é a maneira como a gente vai vivenciar essa dor, pode ser diferente. Porque esse entendimento nos faz lidar de outra maneira com a morte. E nós temos 5 fases do luto, que eu acho assim, extremamente importante que a gente possa compreender, para que a gente possa estar conosco ou com aqueles que convivemos durante esse processo. Essas 5 fases que estão relacionadas dessa forma, como negação, raiva, negociação e depressão e aceitação, não necessariamente vem nessa sequência. Essa é uma sequência mais habitual da gente vivenciar. Mas não significa que a gente não possa ter uma outra ordem na vivência das nossas fases do luto. Quanto tempo dura também em cada uma dessas fases, isso é muito individual. E tem uma ligação muito grande com aquilo que eu falei anteriormente, com um apego, com esse apego material. Quanto mais apegado eu for, e isso não significa amor, tá, gente? Porque às vezes a gente fica com uma sensação de que se eu me desapego, eu estou deixando de amar. Não, desapego não é abandonar, não é esquecer, é poder deixar ir. Mas aqui comigo eu sinto esse outro, que existe, continua existindo. E essas fases vão ter um tempo diferente para cada pessoa. A primeira fase é a fase da negação. É a primeira fase que normalmente a gente vai passar. É a primeira reação que temos à morte. É difícil entender e aceitar o que aconteceu. Tendemos a dizer não, isso não podia ter acontecido. Não, isso não está acontecendo.
a gente não quer que aconteça, então a gente nega. Muitas vezes é aquele momento onde a pessoa tem dificuldade até de sentir, talvez até alguma emoção. Às vezes a pessoa fala assim, a minha ficha não caiu, a pessoa fica meio que adormecida, dormente emocionalmente, que é uma forma de se proteger do choque, da dor, principalmente aquelas mortes que muitas vezes chegam de uma forma mais abrupta, aquelas mortes que chegam sem que estejamos preparados para isso, né? Embora a nossa preparação deva se dar, né, no nosso entendimento da própria vida, mas é difícil ainda, né? Então tendemos a racionalizar nesse momento e até minimizar um pouco, às vezes, o impacto que essa perda terá em nossas vidas. Muitas vezes a gente tenta não entrar muito em contato nesse primeiro momento. Uma segunda etapa que é muito comum é a etapa da raiva. É um momento muitas vezes de revolta. Começamos a nos sentir revoltados com a perda daquele ser. Muitas vezes a pessoa se revolta com Deus, é muito comum, né? Ter raiva de Deus, se revoltar contra Deus, contra o universo, né? Como Deus foi permitir que isso acontecesse? Se Deus existe, como Ele pôde permitir que eu tivesse essa perda? Que esse meu ser querido tivesse ido, né? É um momento muitas vezes de raiva, né? De revolta, e muitas vezes nesse momento a pessoa perde a fé, ela deixa de acreditar e ela se fecha muitas vezes até para o consolo, para o conforto que alguém possa nesse momento chegar e dar. Porque ela está com raiva, ela está fechada para o mundo, ela não quer ser tocada, não tem nada que possa naquele momento tirá-la daquele estado. Muitas vezes a pessoa culpa o ente querido que a deixou, como se não pudesse ter feito isso, né? Como você foi me deixar aqui? Eu não podia, eu não consigo viver dessa forma, eu não consigo viver sem você. Como será a vida sem você? Muitas vezes essa raiva é dirigida a todos que estão à volta. Quando alguém fala, por exemplo, para alguém, como eu já ouvi aqui relatos no Colo de Mãe, que é o grupo, para quem não sabe, que a Krishna falou aqui no início, que nessa etapa do luto, quando alguém chega e fala, às vezes aquela fala social, tudo bem com você? O quanto isso dá raiva naquela pessoa. Como tudo bem? Como me pergunta isso? Como pode estar tudo bem se eu perdi alguém tão querido? Né? Como alguém pode falar para mim que isso vai passar? Como alguém pode dizer alguma coisa de consolo nesse momento? Nesse estágio, a pessoa não quer ser consolada. E muitas vezes também nessa fase, a pessoa começa a ter uma raiva dirigida contra ela mesma. É a culpa. A culpa, que é uma das emoções mais difíceis para a gente lidar. Porque a culpa nos deixa num buraco que muitas vezes nós temos dificuldade de alcançar a borda para sair. Então é uma tendência muito nossa, humana, nos culparmos. Porque é muito comum, quando alguém morre, a gente experimentar um sentimento chamado de reparação. A gente tenta voltar atrás e pensar, se eu tivesse feito isso, ou se eu não tivesse feito aquilo, por que eu não disse isso? Ou por que eu disse aquilo? Como se a gente pudesse
saber em algum momento que isso iria acontecer. E não temos como saber. A qualquer momento em que tenhamos uma perda, sempre podemos pensar assim: por que não falamos isso ou aquilo? Por que não fiz isso ou aquilo? Porque ali não era o momento de falar isso ou aquilo. Porque ali não era o momento de se saber que isso ia acontecer dessa forma. Porque no nosso cotidiano, a gente está sempre falando ou não falando coisas. E não pensamos assim porque a pessoa está ali conosco. Mas quando ela parte, parece que isso fica mais forte. Porque a gente quer procurar um culpado. Um culpado. Que pode ser o outro ou pode ser nós. Porque a gente, na verdade, não aceitamos a partida do outro, né? E muitas vezes alguém fala assim: mas como um espírita, né, vai passar pelas fases do luto? O espírita, sabendo que a morte não existe, ele deveria então ficar muito bem com a partida de um ente querido. Mas não é bem assim, né? Porque a gente sabe de muita coisa, ajuda, e ajuda muito, né? Como a doutrina espírita vem nos auxiliar nesse enfrentamento, mas vai doer, não tem como não doer. E às vezes a gente pode pensar assim: mas como Deus então vai lidar com isso, né? Compreender esses estágios de revolta que seus filhos passam? Seria falta de fé? Mas Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, Ele compreende os estágios que nós, seus filhos, passamos. E aí vem também assim que a gente pode pensar, tanto a gente estando nesse lugar de quem vive a perda, porque todos nós aqui com certeza já passamos por perdas de diversas ordens, já perdemos entes queridos, mas muitas vezes a gente está num lugar de consolar o outro, né? De querer levar ao outro essa ajuda. E como consolar alguém nesse momento da raiva, se elas não estão permeáveis ao consolo? Esse é o momento que a gente também pode praticar aquilo que Jesus nos ensinou, que é a caridade, que é emprestar os ouvidos de ouvir e não os que julgam. Ouvidos de ouvir. O que é isso? Receber esse outro, ouvir esse outro. Esse outro que muitas vezes as pessoas vão deixando, como muita gente fala. Num primeiro momento, tantas pessoas vinham e me falavam algumas coisas, tantas pessoas até me ouviam, mas hoje eu sinto que as pessoas já estão enjoadas de tanto que eu falo, e eu já não falo mais, eu guardo para mim. Então, caridade é nessas pequenas coisas do nosso cotidiano. Eu não preciso falar nada, aliás, esse outro nem está permeável a ouvir nada, mas ele precisa falar. E com a minha escuta receptiva, com esse meus ouvidos de ouvir e não de julgar, porque se eu só escuto, mas penso assim: ah, meu Deus, já vem de novo falar a mesma coisa. Mas a pessoa precisa falar, porque a gente elabora as nossas emoções, muitas vezes falando muitas vezes. A gente não tem como mudar uma realidade que está posta, que se apresenta na nossa vida, mas a gente pode mudar a nossa realidade interna, que é a maneira como a gente vai lidar com aquilo que nos aconteceu, e a gente elabora falando. E a gente tem uma outra fase que é chamada de negociação ou barganha. É o momento que a gente tenta negociar com Deus. Aí, essa fase ainda está de mãos dadas com a negação, ainda é uma negação.
É quase uma tentativa de fazer a vida voltar ao que era antes. Tentativa de fazer uma troca com Deus. Magicamente criamos um cenário onde a pessoa amada ainda estaria conosco. Porque é preciso mesmo esse tempo. Nós não elaboramos uma perda de uma hora para outra. E quanto tempo leva? Tem gente que fala assim, já devia ter passado. Ou alguém fala para aquele outro, isso já devia ter passado. Não, o tempo é de cada um. Claro que pode acontecer de algumas pessoas terem tanta dificuldade na superação do seu luto, que às vezes elas adoecem. E nesse momento, elas vão necessitar do auxílio de um profissional, de um terapeuta, de uma casa espírita, né? Sempre, porque vai ampará-la e vai auxiliá-la nesse entendimento. E depois a gente chega a uma fase que é a fase mais profunda do luto, que é a fase da depressão. Essa fase é quando a pessoa toma consciência que a perda é inevitável e incontornável. Não há como escapar àquela perda. Essa é uma fase assim de muita tristeza, é a fase que a pessoa fala que caiu a ficha. É o momento que realmente ela toma consciência da perda do seu ente querido. É um momento de dor maior. Porque enquanto está na negação, está na barganha, a pessoa ainda tem uma ausência de um contato mais profundo. Mas nessa fase não. Ela entra em contato com esse vazio interno, com essa ausência, com essa falta desse ser. E nesse momento podemos ter muita tristeza, ou às vezes algumas pessoas têm uma certa dormência emocional. Se são pessoas que não são muito abertas aos seus sentimentos. Porque tem pessoas que têm muita dificuldade de poder entrar em contato com as suas emoções. Tem pessoas que funcionam muito aqui, na sua razão, né? Não que a gente não vá usar a razão, precisamos ter equilíbrio o tempo todo de razão e emoção. Mas tem pessoas que vivem muito no racional, e no momento que elas são abaladas emocionalmente, às vezes elas têm muita dificuldade de acessar os próprios sentimentos, as próprias emoções. E às vezes elas ficam nessa fase que seria da consciência da perda, com uma certa dormência emocional. É um momento de introspecção, é um momento que as pessoas podem se sentir mais cansados, que elas podem começar a se isolar de outras pessoas, ficarem mais silenciosas. Momento que a pessoa não quer muito contato com ninguém, ela começa a ter um isolamento. Podendo ter alteração do sono, do apetite. E essa fase da depressão não é um diagnóstico depressão. É uma fase, é uma reação natural à perda. Durante um certo tempo é uma reação natural. Se essa fase permanece por muito tempo, se a pessoa tem dificuldade para retomar a própria vida, né, para começar a entrar em contato com as coisas que ela gostava de fazer, de novo ir retomando a vida, então essa pessoa realmente vai precisar de ajuda. E aí, nessa fase, cabe uma reflexão, né? Porque essa fase da depressão é uma fase onde, às vezes, as pessoas tornam-se muito cruéis com aquele que está sofrendo. Porque a gente vive numa sociedade onde a cobrança pela felicidade é muito grande. Eu até coloquei uma frase ali, que a felicidade não vem por decreto, é uma conquista do nosso espírito imortal. Mas tem muitos momentos que na nossa sociedade se cobra o tempo todo que sejamos felizes, né? Que estejamos sempre sorridentes, bonitos, né? Vendendo aquela felicidade, como se isso fosse um decreto.
todo mundo é obrigado a ser feliz. Quem dera, né? A gente queria, né? Mas não é um decreto. Mas muitas vezes a gente mesmo se cobra estar dessa maneira. Então, essa fase é uma fase que a gente precisa também, como nas outras, ter uma autoaceitação. Não nos cobrarmos, já ultrapassar, né? Eu não posso ficar assim, não, eu não quero ficar assim. Eu vou ter um enfrentamento, eu vou me trabalhar, mas eu também compreendo cada momento que eu passo. E eu não sou obrigada a ser feliz se nesse momento eu não estou me sentindo feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a sentir prazer nas mesmas coisas, mas eu tenho um tempo do meu processo de luto. Então, sair dessa fase, com ajuda ou não, precisa ser de forma natural e não por uma obrigação. Até porque ninguém sai de nenhuma fase de depressão como uma obrigação por um decreto, por uma ordem, né? Acabou seu tempo, você já chorou que tinha que chorar, agora você tem que ficar bem, né? Não é assim, né? Então a gente busca sim, não é também, eu vou mergulhar e vou ficar afundado aqui e não vou sair mais. Não, eu busco auxílio. Nós temos aqui o grupo, né, Colo de Mãe, que é um grupo de apoio aos pais que tiveram seus filhos que partiram antes deles, e é um grupo de apoio mútuo, onde as mães se auxiliam mutuamente, onde por estar em momentos diferentes, em fases diferentes, uma auxilia a outra, em momentos também que uma está mais para cima, a outra mais para baixo, uma serve de alavanca para a outra. É um grupo, né, onde é possível trocar, se reconhecer, né, nas dores do outro, e é um momento onde as pessoas podem trabalhar o seu luto e essa elaboração. É um grupo de suporte, e as mães, né, os pais que participam sempre relatam que é um apoio muito grande, né? É um grupo ecumênico, né, que não necessariamente as pessoas precisam ser espíritas, mas hoje o meu enfoque aqui é pela doutrina, né? E tem a fase, que seria a última fase, que é a fase da aceitação. É a fase em que a pessoa aceita a perda. Ela elaborou todos os processos, compreende a sua perda, volta a pensar no futuro. Pode não ser um momento de alegria, mas um momento de ausência de depressão, onde passa a sentir uma gama maior de sentimentos e emoções. Passa a se abrir para o novo. Momento em que se fica realmente em paz, entendendo de coração o que aconteceu. Quando chega esse momento, para cada um, né, é diferente. E esse momento, quando a gente fala aceita, não significa que a pessoa concordou, né, porque a gente não concorda, né, com as perdas que a gente vive. Mas aceitar é poder compreender que a morte é processo de vida, ela é renascimento. É um fim de um ciclo para que um novo ciclo inicie. Então é um momento que a pessoa começa a voltar para a vida, né? Agora tem pessoas que ficam estagnadas em uma dessas fases e paradas, não progridem e não evoluem. E aí a gente começa a pensar de que maneira a doutrina pode nos ajudar, né? Porque quando a gente começa a compreender que a morte não existe, que a morte que a gente vive é a morte material,
e que o espírito imortal permanece, a gente começa a poder progredir na nossa caminhada, na elaboração desse luto. Porque nós estamos aqui encarnados para enfrentar os desafios que são colocados na nossa vida. Nós estamos aqui para evoluir, para progredir enquanto espíritos. E são esses desafios, são essas situações que nos trazem um entendimento e uma possibilidade de ampliar a nossa consciência. Quando a gente tem uma perda, a gente também tem uma oportunidade de perceber muitas coisas nossas que vêm junto com essas emoções. Se a gente consegue, passado esses momentos de maior dor, entender o que isso pode significar, entender essa passagem desse espírito na nossa vida que veio conosco conviver, a gente vai estar fazendo uma das coisas que nos foi colocada quando aqui reencarnamos. E a gente vai aqui fazer algumas reflexões, que em que fase do luto eu me encontro. Eu não sei, sei de algumas pessoas, né, porque sei das histórias de perdas. Possivelmente tem outras tantas que eu não conheço as histórias, mas que estão vivenciando o seu luto. E a gente, quando fala do luto, a gente fala do luto tanto que vai do momento da perda, quanto também do momento do adoecimento. Que muitas vezes a gente vai vivendo esse luto, porque a gente também não aceita, às vezes, um adoecimento que a gente tem, e até dificultamos muito o processo de tratamento que muitas vezes é feito. Então, vamos refletir em que fase do luto eu me encontro. Sabendo dessas fases todas que foram apresentadas, olhando para dentro de mim, eu estou na negação, eu estou na raiva, na negociação, eu estou na depressão ou estou na aceitação. Às vezes também a gente pensa que está numa fase e regride, entre aspas, a uma outra. Tem pessoas que falam assim, nossa, teve uma mãe do colo de mãe que falou, nossa, eu regredi, eu voltei a uma fase anterior. É possível isso? Porque até chegar na aceitação plena, que é o momento onde você vai sentir paz, você pode passar de novo por fases que você tinha como superadas, porque você ainda está vivendo o seu processo. Mas não significa que você não está evoluindo, é porque tem que trabalhar mesmo nesse entendimento. Então, em que fase do luto eu me encontro? Uma outra pergunta que a gente pode se fazer: o que posso fazer com a minha dor? O que eu posso fazer com a minha dor? Eu fico só com ela? Ou tem algo que eu posso fazer com essa minha dor? A partir da minha dor, quantas coisas brotam em mim? Quantos movimentos, quantas ideias muitas vezes surgem de ajuda ao próximo, de trabalhar com o outro. E quando a gente compreende que nada é por acaso, que tudo que acontece em nossas vidas tem uma causa, porque Deus, nosso Pai, Criador, amando cada um de nós, seus filhos, não desejaria qualquer mal a nós. Então, se tudo tem uma causa, e se Deus é nosso Pai, mesmo que não entendamos essa causa há de ser justa. Há de ser justa. Porque se temos confiança no nosso Pai,
vamos entender que há de ter uma causa justa, uma razão. Mas muitas vezes se pensa, mas meu filho foi tão jovem. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas vezes a gente fala, nossa, tanta gente ruim que podia ter ido, né? E a gente pela nossa humanidade, a gente pensa assim mesmo, né? Tantos políticos que tem por aí, que a gente começa a julgar e dizer, nossa, tanta gente ruim que podia ir, né? E limpar um pouco aqui o nosso país, mas vai essa pessoa de bem, vai esse jovem, vai essa pessoa que era tão boa. E aí parece o quê? Uma injustiça. Mas se Deus é justo, é nosso Pai, é soberano, não é assim. Quem nos garante que estar aqui é melhor do que retornar à pátria espiritual? Porque a nossa verdadeira pátria não é aqui. A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Mas a gente, quando reencarna, quando a gente encarna aqui na Terra, esquecidos que estamos do que nos aconteceu anteriormente, parece que a gente começa a ver tudo tão diferente, né? Que a nossa vida espiritual está a serviço da nossa vida material. Mas é ao contrário, a nossa vida material está a serviço da nossa vida espiritual. Então, quando a gente reencarna aqui, a gente vem por razões. E muitas vezes essas nossas tarefas se encerram. E muitas vezes é tarefa de um espírito partir para que outros que aqui ficam realizem tarefas que são de sua responsabilidade, são os seus desafios, são suas provas aqui, seus enfrentamentos para o crescimento. Porque a gente não cresce sem desafio. É bom a gente passar por momentos felizes, sim, nós precisamos disso, né? É o tempero da nossa vida. Mas nesses momentos mais felizes, não são momentos que a gente cresce. A gente cresce exatamente nos momentos mais difíceis de nossa vida. Se a gente tem essa visão, que são desafios a serem enfrentados para que o nosso progresso enquanto espíritos se dê. A gente precisa desse choque da matéria, de estar aqui encarnado, convivendo, para que possamos trabalhar as nossas emoções e depurar o nosso espírito. Então, o que eu posso fazer com a minha dor? O que a minha dor me fala, o que a minha dor me possibilita enquanto espírito imortal, o que ela me traz como possibilidade de crescimento. Jesus nos falou que passaremos por dores e aflições, mas Ele nos disse, eu venci o mundo, tende, pois, bom ânimo. Jesus passou por dores e aflições, foi crucificado por nós, homens encarnados, e Ele teve bom ânimo. E Ele passa isso para a gente, bom ânimo, entusiasmo pela vida, apesar das dores. Apesar das dores. E uma outra pergunta é, o que eu tenho feito para superar o meu luto? Porque as coisas na nossa vida não são mágicas, né? Sentar e esperar passar, não. Se são desafios, requer de nós um enfrentamento. Claro, no nosso tempo, da nossa forma, mas sempre com a busca do entendimento do que isso significa. E as perdas não são passaporte para o sofrimento eterno. Às vezes a gente tem essa sensação, se eu tenho perdas, eu tenho um passaporte para sofrer eternamente. Não. Eu preciso compreender o que essas perdas podem trazer para a minha vida. E Emmanuel,
numa mensagem do Auxílio Virá, ele fala: abraça o dever que a vida te assinala. Qual é o meu dever quando a morte chega de um ente querido? O que eu preciso trabalhar, o que eu preciso aprender com isso? E aí vem uma outra questão, que é: como a doutrina espírita pode me ajudar? E aí tem uma frase que fala: superar não é uma escolha, é uma necessidade. Então não nos cabe escolher superar ou não. É uma necessidade que superemos. E se não for agora, vai ser depois. E se não for nessa vida, vai ser em outra. Porque não é uma escolha, porque de repente a gente não vai escolher. A gente está tão enfraquecido e às vezes a gente quer ficar ali. Porque às vezes a gente tem uma sensação que, se a gente supera, a gente está esquecendo aquele ente querido. Não, não é isso. Se a morte não existe, se esse meu amado está em essência, em espírito, em outro lugar, que não é lá, é aqui, né? A gente sempre acha que está lá em cima, está aqui conosco. A gente vai ver que é uma necessidade, não é uma escolha. É da lei de Deus, que nós progridamos, que nós cresçamos. Então superar é necessário para todos. E aí eu trouxe uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 2, o jugo leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a armadura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estão fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus diz claramente, por estas palavras, que a vida futura, a qual em muitas circunstâncias se referiu, é a meta que se destina à humanidade, devendo ser o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Em todos os seus ensinamentos, ressalta este grande princípio: sem a vida futura, de fato, a maioria de seus ensinamentos morais não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que aqueles que não acreditam na vida futura, imaginando que Jesus só falava da vida presente, não os entendem ou os acham ingênuos. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma incerteza, é uma realidade material demonstrada pelos fatos. Assim é que essa descrição da vida futura é de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições de existência feliz ou infeliz dos que lá se encontram, que reconhecemos não poder ser de outra forma, e que afinal aí reside a verdadeira justiça de Deus. Então, quando Jesus fala da vida futura, ele não está falando da vida aqui na Terra, porque senão todos os ensinamentos dele pareceriam ingênuos, sem uma razão maior de ser. Quando ele está falando da vida futura, ele está falando da nossa vida espiritual, ele está falando da nossa progressão enquanto espíritos,
ele está falando da nossa evolução, ele está falando da nossa responsabilidade com a nossa evolução, com a nossa vida, com a vida dos nossos semelhantes. E não é a vida que ele fala, não é a vida da matéria, é a vida do espírito, que é imortal. Então Jesus fala em muitas de suas passagens dessa vida futura. E a gente tem no Espiritismo, que é uma fé, que propõe uma fé raciocinada, uma materialidade, não uma matéria, mas uma materialidade pela racionalidade dos seus ensinamentos. Porque muitas comprovações a gente tem. Hoje não temos tanta necessidade dos fenômenos que já tivemos há tempos atrás, porque eram momentos onde se precisava compreender melhor a existência dos espíritos. Mas ainda temos tantas demonstrações para que na nossa pequena fé a gente possa trabalhar e poder fortalecer, né? E acreditar naquilo que Jesus tanto nos diz. E aí vem uma parte, né, que a gente fala assim: o que eu posso fazer pelos meus afetos que partiram? Eles não morreram. Então, muitas vezes a gente vê uma psicografia de um filho para uma mãe dizendo: mãe, não me olhe como se eu tivesse morto. Não olhe para as minhas fotos como se eu tivesse morrido. Mãe, eu estou vivo. Sinta, eu estou vivo. Então, não olhem para a morte, olhem para a vida. E o que eu posso fazer pelos meus afetos que partiram? Orar. Fazer as orações, aquelas orações que saem do nosso coração, aquelas que são singelas, que são conversas de coração para coração. Pedir por esses seres, falar com eles. E a gente tem aqui uma passagem sobre a ação da prece, que fala que a prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. O nosso mundo é mental. O que eu penso, o que eu sinto, eu transmito, eu irradio e eu atraio. Nós somos energias, espíritos são energias. Nós estamos encarnados, mas somos espíritos, como outros tantos que aqui estão conosco, que nós não podemos ver. Quem tem evidência veria, né? Mas que estão aqui são energias. E através da prece, da oração, podemos entrar em contato com esses nossos amados, porque é o nosso mundo mental em comunicação com eles. Isso a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 9, ação da prece. Numa outra passagem do Evangelho, capítulo 25, buscai e achareis, item 1, ajuda-te e o céu te ajudará. Às vezes a gente só quer receber ajuda, né? Senhor, me ajude, eu não suporto mais. Tá, pedimos isso. Mas o que eu estou fazendo para me ajudar? Então aqui fala: buscai e achareis. Peça ajuda. Ajuda-te e o céu te ajudará. Quando eu começo a me ajudar, eu abro portas para receber também ajuda. Então essa passagem vem dizer: pedi e se dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque quem pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Então que possamos bater a porta, que possamos pedir e que possamos nos ajudar.
E o que mais eu posso fazer por esse ente querido que partiu? Agradecer, sermos gratos, termos gratidão. Todos aqueles que passaram pelas nossas vidas por muitos anos ou por poucas horas são pérolas que o Criador nos emprestou. Devemos, pois, devolvê-las, agradecendo a dádiva da convivência. Esse é um trecho do livro Pérolas Devolvidas, de Wellington Balbo. Então é agradecer, não importa se foram horas, se foram anos, foram pérolas que passaram pelas nossas vidas, que Deus nos emprestou para convivermos, para juntos crescermos, evoluirmos enquanto espírito, nesse ambiente que tanto favorece o nosso burilamento, o nosso crescimento, que é a família. E para finalizar, uma frase: quem ama jamais está separado. Se temos amor por aqueles que partiram, se temos amor para compreensão maior daquilo que Jesus nos ensinou, e esse amor que nos faz ter fé, ter confiança e acreditar que a vida continua e que nada é por acaso. Muito obrigada e muita paz para vocês.